Se você ainda tinha alguma dúvida em relação ao Tarcísio apoiar o Bolsonaro e ele ser realmente de direita, este vídeo é especialmente para você. Preste atenção, Tarcísio deve ter identidade própria e evitar submissão a Bolsonaro. E o Kassab falou esse negócio aqui porque sabe que é muito mais conveniente para ele e ele fez uma manobra política aqui para poder tentar jogar o Tarcísio para o lado dele, para o Tarcísio ser realmente centrão, porém o Tarcísio é leal a Bolsonaro e não iria fazer isso de jeito nenhum. Por isso, com uma semana de antecedência, o Kassab lançou o seu plano para poder tentar barrar essa coisa toda da presidência. Qual é esse plano? Nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça que nós postamos aqui vídeos todos os dias para te manter muito bem informado e todos os links estão na descrição. Então aqui, ó, o secretário do Governo de Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, defendeu na quinta-feira que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estabeleça uma distinção clara entre gratidão e submissão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao All News, Kassab pontuou que, embora o reconhecimento seja um sinal de caráter, o gestor paulista precisa consolidar sua própria identidade política. Qual é a questão aqui? O Kassab gostaria muito de ter o Tarcísio ao lado dele, porque veja, quando a gente está falando de governo de São Paulo, qualquer governador que tenha um bom desempenho, ele é um forte candidato à presidência da República ou algum outro cargo de forte influência ali em Brasília. Veja como é que, por exemplo, foi importante para o Alckmin ter a sua história política ali em São Paulo para poder chegar à vice-presidência. Veja também, por exemplo, o caso do Tarcísio, que teve um bom desempenho e conseguiu articular muita coisa ali em Brasília, inclusive o vídeo que eu postei hoje de manhã falando sobre a domiciliar do Bolsonaro, que vai chegar em breve. Então, aquele que tem um bom desempenho em São Paulo, ele consegue ter uma relevância maior, inclusive para chegar a cargos maiores ali em São Paulo. Aliás, em Brasília. Então, qual era do Kassab? O Kassab gostaria muito de que o Tarcísio fosse o candidato dele, né? Não, o Tarcísio é da gente, vamos trazer isso aí. E é claro que tem gente que vai por essa mesma linha e fala, não, mas o Kassab, ele é o secretário do governo do Tarcísio, então ele e o Tarcísio estão juntos. Cara, deixe de ser burro, meu amigo, deixe de ser burro. Política é feita de alianças, não há a menor possibilidade de você fazer um governo só com aliados. Você governar somente com aliados é suicídio político, cara. Não tem jeito, você precisa fazer essas alianças. Quando, na época de eleição, obviamente isso aí é usado contra o cara, realmente. Mas, cara, na hora do vamos ver, quando essas relações não estão sendo exploradas no contexto da eleição, elas precisam acontecer. E o Kassab, gostando ou não, ele é um nome muito forte ali em São Paulo. Por isso, ele precisa estar junto ali com o Tarcísio, né? Porque na verdade isso é benéfico para os dois. O Tarcísio precisa do Kassab por conta dessa influência e o Kassab precisava do Tarcísio também para poder estar sendo o candidato do centro. E aí nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. O Kassab avalia que Tarcísio tem adotado uma postura de respeito e lealdade ao Bolsonaro, a quem chamou de grande líder. Por que, entre aspas? O Bolsonaro, ele é um grande líder, é o maior líder da direita, né? No entanto, o secretário ressalta que essa conduta não deve anular a independência do governador. Uma coisa é gratidão, reconhecimento e lealdade. Outra coisa é submissão, declarou o articulador político. Porém, o Tarcísio, olha aqui, ó, Tarcísio decepciona aliados ao recuar para o bolsonarismo. Não, o Tarcísio não era para poder ter feito isso, o Tarcísio era para poder ter ficado no centrão e tal, crendo esse pessoal, inclusive uma boa parcela da direita, achando, não, o Tarcísio é do centro, tudo mais. E eu já falei isso aqui várias vezes, não tem essa de Tarcísio ser do centro. Tarcísio é altamente leal a Bolsonaro, porque o Tarcísio sabe que ele chegou lá por influência do Bolsonaro. Só que a diferença é que esse pessoal está acostumado em que? Não, vamos se ajudar a surfar a onda Bolsonaro e depois a gente trai Bolsonaro. Não, Tarcísio é leal. E vejamos alguns exemplos de pessoas que foram nessa mesma linha e acabaram se dando mal, como o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman, que a Joyce Hasselman, porque já tinha um trabalho jornalístico de muito destaque,
foi surfar onde Bolsonaro, quando chegou lá, o que aconteceu? Não, vamos tirar aí e tal. Bolsonaro é isso, começou a criticar Bolsonaro, não ganha mais nem para vereador. O Frota, do mesmo jeito, não conseguiu, foi de deputado federal a vereador, uma queda gigante, e no final não conseguiu nem terminar o seu mandato por conta de problemas de política. Então, eles estavam querendo que o Tarcísio fizesse isso, mas, obviamente, o Tarcísio não fez. Ó. Em reserva, pessoas próximas ao chefe do Executivo Paulista reclamam que faltou coragem do governador para enfrentar o bolsonarismo e construir uma candidatura ao Palácio do Planalto como queriam partidos de centro e uma parcela significativa do mercado financeiro. Aqui é um outro problema. Porque eles acharam que, o pessoal acha, não, se o Centrão quer o Tarcísio, então o Tarcísio é Centrão. Não, pessoal, não. Entenda que o Centrão escolheu o Tarcísio, mas o Tarcísio não escolheu o Centrão. O Tarcísio é Bolsonaro. A prova está aqui, ó. Após fala de Kassab, Tarcísio disse que gratidão a Bolsonaro não é submissão. Botou para gerar mesmo. Falou assim, não. Eu sou grato ao Bolsonaro, porque ele me colocou aqui, ele me ajudou a me eleger, tá entendendo? Isso aqui não é submissão, é gratidão. Aqui, ó, entrevista, aqui, ó, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que hoje, que sua gratidão a Jair Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com submissão. Tá entendendo? Aqui, o secretário do governo afirmou que é importante o governador ter sua personalidade, uma coisa é gratidão e submissão. Então, o Kassab gostaria disso, né? O Kassab gostaria disso. Como não aconteceu, ele queria que o Tarcísio se lançasse como candidato à presidência ali do centro e tal, e vai se dar tudo certo. Então, como não aconteceu, teve que entrar o plano B do Kassab. Qual era para esse plano B? O Tarcísio adia visita a Bolsonaro na Papudinha por causa de compromisso em São Paulo. Lorota, né? Não tem nada a ver, não. Ele é o chefe do executivo em São Paulo. Obviamente que ele poderia cancelar esse negócio a hora que ele quisesse, mas não. Ele adiou essa visita aqui a Bolsonaro por uma semana. Por quê? Para poder tentar convencer o Tarcísio. O Kassab para tentar convencer o Tarcísio. Como o Tarcísio não foi convencido, aí entrou o plano B do Kassab. Aqui, ó. Caiado anuncia filiação ao PSD ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Por quê? Por causa que esse aqui era o plano B. Esse aqui é os 3 mosqueteiros da terceira via. Né? Porque eles estavam se lançando um candidato à direita e tal, aquele negócio todo, mas isso aqui é o quê? É o plano da terceira via, cara. Estão querendo fazer isso aqui. E de fato, isso aqui acaba atrapalhando, porque esses votos que seriam exclusivamente aí para a direita, que seriam do Flávio, vão estar migrando de todas as formas ali para esse pessoal que seria do Flávio, tá migrando alguns para esse pessoal. Não tem jeito, vai migrar. Aí o Flávio, ele também tem um grande problema com isso aí. Mas, ó, aqui fala aqui de novo, Tarcísio decepciona aliados, a Bolsonaro, faltou coragem e tal. Enfim, ó, Eduardo recua e elogia a visita de Tarcísio a Bolsonaro na prisão. Tudo isso aqui é para poder fortalecer. Isso aqui é do 247, né? Tudo isso para poder fortalecer isso aqui, ó, da terceira via, né? Terceira via com o Caiado. Ó. Bolsonaro viu o movimento acertado ainda de Caiado ao PSD. Olha aí. Você tá vendo? Porque o Bolsonaro, muita gente tava falando, não, bota esse aqui e tal. Ninguém tava cogitando nenhum dos filhos do Bolsonaro. Eu concordo que o Flávio, ele é um candidato que, se for comparar com o Tarcísio, ele é um candidato mais fraco. Eu acho que o Tarcísio teria uma desenvoltura política muito melhor do que o Flávio. Mas o Bolsonaro escolheu, o que a gente vai fazer? Vamos apoiar, porque é o principal nome contra o Lula. E esse pessoal aqui fazendo essa união aqui, não tem outro objetivo a não ser querer bater no Flávio. Eles não vão bater no Lula, eles vão bater no Flávio. E o Flávio vai ter que ter um bom jogo de cintura para não bater tanto nesse pessoal, vai ter que bater mais no Lula, porque no segundo turno, porque o Lula não vai ganhar em primeiro turno, nem tem como ter primeiro turno ganho, no segundo turno, eles vão precisar se alinhar ali para poder agariar esses votos e vencer o Lula no segundo turno. Então, precisa de todo jeito ter essa união. Então, esse era o plano B do Kassab. O Kassab queimou o Tarcísio
e tal. E esse pessoal que faz isso, veja, o pessoal que quer queimar o Tarcísio, falando que o Tarcísio é de centro, esse negócio todo, deve ter algum problema mental, não sei, alguma coisa tem aí. Ou estão recebendo dinheiro da esquerda. Um desses dois. Porque não tem a menor condição. O Tarcísio sempre foi leal ao Bolsonaro. Sempre foi e ainda é. Agora a gente vê esse movimento. Tanto é que aqui, ó, em visita, Tarcísio e Bolsonaro discutiram vice de Flávio e Senado. Ou seja, já estão fazendo essas articulações políticas. Então, Tarcísio é Flávio, Flávio é Bolsonaro, Bolsonaro é Tarcísio. Não tem como falar uma outra coisa. Mesmo que muita gente queira dizer o contrário, essa movimentação toda em relação ao Bolsonaro, em relação ao Flávio, é para poder mostrar que sim, o Kassab está errado e sim, o Flávio está totalmente aliado com o Tarcísio, e foi até necessário o Tarcísio fazer esse apoio de forma pública para poder tá fortalecendo isso aí. Então é um ponto muito positivo e nós temos uma grande chance. Provavelmente nós iremos ganhar essa próxima eleição sem sombra de dúvida.